filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bames Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. A nova fralda Bames Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Estamos aqui no CIOSP do Pacoval, mais precisamente no plantão, né, no gabinete do delegado plantonista, o Leonardo Alves, esse operacional delegado que chegou para ficar. Está aqui do nosso lado e a gente vai poder bater um papinho aqui no seu plantão policial entrevista. Como funciona um plantão delicado, preocupante, mas quando tem um delegado experiente, as coisas funcionam. Chegou aqui e aqui se resolve. O delegado está aqui do nosso lado. Delegado, um prazer enorme conhecê-lo. Muito obrigado por nos receber, tirar um tempinho desse plantão para a gente poder levar até a sociedade, né? Como é que às vezes funciona esse plantão aqui do CIOSP do Pacoval em atendimento à nossa sociedade. As pessoas acham que chegou aqui, entregou, tal. Não é assim. Há toda uma série de procedimentos que o senhor vai nos relatar no decorrer desse programa. Boa tarde, delegado. Frota, boa tarde, satisfação te receber aqui, boa Prazer tarde a nosso. todos e estamos à disposição para esclarecer qualquer pergunta. Delegado, eu começaria lhe perguntando, como é feito um flagrante, como é recebido um preso que é trazido para cá, que é conduzido até essa delegacia plantonista, quer seja durante o dia, quer seja na madrugada, já que funciona 24 horas por dia, quando é conduzido pelos militares, pela polícia militar, que é geralmente o que ocorre. Então, aí na ostensividade na rua e trazem até aqui. Chegando aqui, entregue ao plantão, o senhor recebe, de que forma o senhor recebe? Como funciona, delegado? Isso, a maioria das vezes, Frota, como você bem falou, quem traz é a PM. Traz uma situação de ocorrência, uma situação flagrancial. Por vezes a polícia rodoviária também traz, ou até os colegas da civil mesmo. Como funciona? Eles fazem a condução até o CIOSP, o preso aguarda alguns minutos ali e a polícia faz o registro da ocorrência dela. Tem uma sala aqui ao lado, a gente chama de anexo, mas é uma sala reservada para PM. E ali fica uma PM que sempre faz o registro da ocorrência dos policiais militares. Em seguida, eles nos chamam. Então, até esse momento, o custodiado ainda não é nosso. Ele não foi formalmente apresentado. Apesar de estar aqui dentro do prédio. Apesar de estar ali. Nós já ficamos alerta, né? Ficamos ali olhando. Muitas vezes eu mesmo já nas câmeras vejo que está chegando uma ocorrência. Ok. Vou lá, vejo do que se trata e já fico até preparando algo aqui no computador para já agilizar. E então, depois que os policiais militares fazem o registro da ocorrência deles, eles nos apresentam. Um agente vai, faz o recebimento formal e ele já verifica se o preso está em condições normais ou anormais. Condições normais é o padrão, a pessoa chega com a integridade física Delegado, preservada. só lhe interrompendo um pouquinho, Sim. para a gente possa explicar e entender direitinho. Pois não. Geralmente esse preso ele é conduzido pela PM, passa pela sala da PM, como o senhor bem explicou, Sim. e depois entregue formalmente para a Polícia Civil, para o Sim. seu plantão. Isso. E se no decorrer desse plantão ele apresenta hematoma, apresenta algum problema, porque ele não passou
pelo Corpo de Elite, ou seja, pela Politec. Isso. Como é que o senhor procede nessa situação? Então, se for algo grave, como já aconteceu, há 2 plantões atrás, chegou um apresentado com um disparo de arma de fogo na perna. E durante o plantão, o curativo dele começou a apresentar um sangramento, que era algo grave, nós reputamos Com grave. certeza. Então, nós acionamos o SAMU e o SAMU fez a retirada dele daqui e levou ele para o HE para receber um novo O tratamento. senhor resiste a tudo isso durante o plantão? Sim, sim, sim. E aí, inclusive, foi um agente junto fazendo a escolta na ambulância. Ok. E entregou, porque nós temos um posto de agentes lá no HE também, Sim. né? Faz a custódia lá. Mas nós verificamos a situação. Então, se for algo grave, pode chegar a isso como aconteceu, de levar de novo para o hospital. Se não, nós temos que ver o que aconteceu, né? Perguntamos a ele o que aconteceu, se houve algum tipo de agressão ou não. Continuando o recebimento que o senhor estava falando, Sim. então chega, é passado oficialmente aqui para o plantão, Isso. e daí? Sim. O agente já verifica a situação física do apresentado. Pois não. A equipe é muito boa, ela já conhece o procedimento, né? A equipe nossa aqui é muito boa, muito experiente, bem treinada. Se porventura o agente ficar com alguma dúvida, com algum receio de receber a pessoa ou não, ele vem me questionar. Delegado, a situação é essa, o preso está apresentando alguma coisa anormal. E aí nós vamos lá verificar. Se for o caso de não receber, Frota, como já aconteceu, nós falamos com o comandante da guarnição. O senhor sempre está a par de tudo que acontece dentro do plantão. Sempre, todos os delegados têm que estar a par. Por quê? Qualquer situação excepcional, o responsabilizado serei eu. Então, Com certeza. eu tenho que saber tudo que está acontecendo, inclusive a orientação é essa. Que eles me tragam qualquer situação para que eu saiba de tudo. Se tem alguém fora, se tem qualquer situação anormal. O senhor geralmente ouve de imediato a pessoa ou ele vai para a cela e depois, conforme o plantão, o senhor vai chamando para ser ouvido? Isso. O plantão é algo muito peculiar, depende, né? Às vezes eu estou no meio de uma ocorrência, às vezes já tem mais uma aguardando e chega uma próxima. Já aconteceu de chegar 3, 4, quase que simultâneas apresentações. Mas se não, se estiver tranquilo, eu ouço de imediato. Quando o senhor fala tranquilo, delegado, há plantões tranquilos realmente, com às vezes nenhum, às vezes você está pegando uma passagem, e há plantões terríveis. Terríveis, com Uma 10, verdadeira 12, guerra. 12 apresentações já enfrentei situações desse tipo. O senhor geralmente conclui ou tem que passar para o amigo que vai estar pegando o plantão? Acontece de passar, não é incomum, muitas vezes. Delegado, muitos casos que chegam aqui nesse plantão, latrocínio, Sim. às vezes droga. Existe a necessidade do feedback com as especializadas, DTE do Sidney, às vezes homicídio lá do Hélito? Existe essa condição? Pode acontecer. Se a situação de flagrante for bem clara, aí não há necessidade. Né? O senhor conclui aqui mesmo? Isso, nós concluímos aqui mesmo, a atribuição do flagrante é nossa. Agora, se for algo não muito comum, pode haver esse contato. Os delegados são parceiros. E eles respondem de imediato? Às vezes até vêm Às aqui? vezes até vêm, muitas vezes, que nós acionamos com alguma dúvida. O colega vem, de prontidão, se faz presente aqui para nos ajudar. Mas esses casos, delegado, eles são tirados do plantão e passados para especializado ou eles continuam aqui? O delegado apenas dá uma sustentação naquele inquérito que o senhor vai abrir? Se for uma situação de apresentação em flagrante, continua por aqui. Continua aqui. Nós da Central que finalizamos. Delegado, o senhor está aqui no meio, né, localizado no meio de muitos bairros com bastante população, bem populacionados, Sim. né? E o senhor está numa circunscrição da segunda delegacia. Isso, a segunda né, DP fica que funciona aqui mesmo. Há muitos casos em o senhor sair em incursão na madrugada, durante o dia, para atender em loco aqui dentro dos bairros, delegado? Muitas vezes. Nós mesmos fazemos a apresentação do flagrante aqui, a equipe da Central. Por quê? À noite ou na madrugada acontece bastante, Frota. A população chega desses bairros populosos aqui. O senhor não pensa duas vezes? Corre em Não, atendimento? Nós vamos, de prontidão. Como falei, a equipe é muito boa e são policiais que gostam de sair para a rua, que tem essa veia mais ostensiva. Então, eu já trago o meu equipamento, eles trazem o equipamento deles. Nós tivemos sorte nós hoje de saímos mostrar mesmo. aqui o Celso Pacoval, pelo menos no que diz respeito aqui ao plantão, Sim, né? sim. Tá cheirosinho, todo mundo limpando, né? Tá um negócio que isso aqui isso. era um lixo, sempre foi, né? Tá ultrapassado. Mas ainda funciona. Tá aí a sala que o senhor trabalha aqui, é uma coisa absurda. Se o senhor tiver que ouvir 3 presos, vai ter que ouvir lá no cartório. Isso. Que aqui não cabe, né? Infelizmente, né? Sempre foi assim, ninguém olha. Um dia muda.
né? Vamos acreditar nisso. Mas, delegado, no que diz respeito aqui à situação de logística, hoje o senhor, às vezes, precisa... Já tivemos problema aqui com viaturas. Como é que o senhor está de logística? Você tem viatura para fazer as discussões, para fazer atendimento emergencial, se for o caso? Não? Temos uma viatura, sempre está à disposição aqui do plantão, e ela é utilizada para transporte dos custodiados e também para uma diligência, se for o caso, para a gente ir até um local de crime e verificar a situação. Né? Delegado, a situação, nós mostramos as celas aqui do CIOSP, né, do plantão, e a gente viu todo mundo de cueca, pelo menos 3 que estão aí, né, esperando uma resolução de flagrante, coisa parecida, de cueca. Isso é uma norma que diz respeito a quê? A segurança do próprio indivíduo que está sendo ali detido? Isso é em prol da segurança deles mesmos, né? O procedimento de praxe é esse, ele é apresentado enquanto nós estamos finalizando aqui, ou enquanto ele está aguardando a decisão do magistrado, ele fica na cela, custodiado, recebe alimentação, mas ele fica de cueca, sem vestimenta nenhuma. Até por riscos de suicídio. Recentemente aconteceu um aqui, infelizmente, uma fatalidade, né? Ninguém tem culpa. Imprevisível. Às vezes a pessoa chega já transtornada, chega surtada e comete essas loucuras. São casos isolados, raramente acontece, né? Excepcionais, mas acontece. Então essa motivação da prisão somente de cueca é por isso. É para a segurança deles mesmo, para que ele não tente nada contra ele e nem... às vezes, quem está preso junto ali na mesma cela. Né? Com certeza. Delegado, e a situação desses flagrantes, dessas chegadas à noite aqui? Há muitos casos que o senhor libera na madrugada mesmo, o senhor ouve e diz, não, vai para casa. Então, a situação... esses casos, delegado? Pode acontecer. Por exemplo, os crimes de menor potencial... O senhor podia citar alguns exemplos, por gentileza? Cito, uma perturbação de sossego, às vezes um simples desacato, coisas de menor potencial, uma lesão corporal leve, vias de fato, acontece muito. Nós fazemos um termo circunstanciado, é um procedimento mais simples. Um TC. Né? Mas o senhor, às vezes, também dá aquela recomendação para o rapaz que está aqui? Sempre. Olha, tu não volta aqui. Sempre, nós não quero te ver mais. O senhor já recebeu algum caso de reincidência? Ou seja, o senhor começou o plantão aqui, ouviu o cara, disse, não, vai para casa. E ainda no mesmo seu plantão, o cara ser reapresentado? Já aconteceu. Já aconteceu? Uma vez aconteceu. E aí, você deu vontade de atirar? Opa, deu tempo de vontade de dar um tapas? Opa, não deu vontade de segurar dessa vez? Como é que ficou? Ele veio na primeira apresentação por uma via de fato. Ele mora no Macapaba, se eu não me engano. Aí teve uma via de fato lá com um vizinho. Isso no começo do plantão seu? No começo do plantão, na parte da tarde. Ele veio apresentado. E aí ele foi liberado. E aí, à noite, ele foi apresentado novamente como autor de um furto. E aí ele ficou detido. Porque era quando o senhor viu o sujeito? Porra, tu gostou de mim, me achou bonito, ou tu gostou da delegacia? É uma situação cômica, né? Mas acontece, Frota, infelizmente. Infelizmente, né, delegado? Acontece. Delegado, e a situação de BOs? A gente sabe que já existiu uma descredibilidade muito grande por parte da população em ser roubado na rua, em ser furtado, dizer, não vou lá na delegacia. Às vezes o coitado não tem nem como chegar na delegacia para fazer um BO. Né? O senhor, no decorrer desses plantões, tem percebido uma procura maior da população, fazendo com que se acredite que a população está começando a se aproximar e acreditar mais nessa polícia? Sim, sem dúvida. Nós percebemos um aumento, agora na pandemia, de procuras aqui ao CIOSP para registro de ocorrência. Por mais que exista, Frota, a possibilidade da população fazer o registro online, no site da Polícia Civil, eles veem muito... Como é que está funcionando para que a nossa população saiba e entenda como é que pode fazer esse BO, para nem precisar vir aqui, delegado? Como é que está funcionando? A orientação, Frota, é que naquelas ocorrências em que não haja violência ou grave ameaça, a população pode ter acesso ao site da Polícia Civil. E lá existe delegacia online, boletim de ocorrência. Ele vai acessar procurando qual site? O site da Polícia Civil. Da Polícia Civil. Isso. www, Polícia Civil do Amapá. Polícia Civil AP. AP. Isso. Aí lá ele vai entrar e vai. É fácil? Fácil, tá? É logo em cima, bem no topo do site. Aí já vem discriminando tudinho. Faça a sua denúncia ou coisa parecida. Exatamente. E a resposta, delegado? Esse BO ele é encaminhado para a delegacia competente, para fazer a investigação, delegacia de bairro ou delegacia especializada, né, se for o caso. Mas, assim, a população, às vezes, acha que isso demora um pouco. Então, eles procuram a delegacia de forma presencial. É onde eu vou lhe perguntar. O presencial, ele teria uma resposta mais rápida do que esse feito através do sistema de online, não? Não. Vai ser o mesmo prazo. E o critério para o atendimento, delegado, existe ou o atendimento é normal, é geral?
Nós atendemos, Frota. Se a pessoa se faz presente, a orientação é para que faça o registro. Nós não mandamos ninguém embora. Delegado, nós vamos num pequeno intervalo comercial. Já já nós voltamos. Nós estamos conversando aqui com o delegado Leonardo Alves, que hoje é o plantão do dia aqui na nossa Polícia Civil de Macapá. Mas já já a gente está de volta. É só um minutinho. Fica ligado. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola. Uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Estamos de volta aqui no plantão do senhor Pacoval, no gabinete do delegado Leonardo Alves, que gentilmente nos atendeu para falar como funciona um plantão. Para você ver que às vezes não é tão fácil como você imagina, delegado. Eu estava lembrando que em maio o senhor estava no plantão quando houve a denúncia, aquela do álcool gel, né, muito pertinente nessa época de pandemia, e o senhor parece que fez um flagrante. O senhor podia contar essa história para a gente? Sim, pois não. Uma moradora, vizinha do local, onde tinha um suposto armazenamento de grande quantidade de álcool gel, se sentiu ameaçada por aquilo, fez a denúncia pelo CIODES, pelo canal da Polícia Civil. E o CIODES nos repassou a ocorrência. Prontamente nós descemos para lá. O senhor fez só com sua equipe ou pediu apoio? Só com a minha equipe inicialmente. Sim. Mas, como a situação era bastante complexa... Periclitante. Vamos falar uma palavra bonita. Periclitante. E envolvia crime ambiental, né? Que não é uma ocorrência muito comum, mas acontece também. Então, eu tive um apoio do delegado Leandro Leite, da 6ª DP, que é lá próximo. Grande Leandro Leite. Um abraço. Adoro esse delegado. Ele também prontamente foi até o local, nos deu um apoio lá, mas nós delegado Leandro está me devendo uma entrevista, viu? Aí foi lá. Nós fizemos o flagrante, né? Ele, assim, chancelou tudo que nós estávamos fazendo, também era a opinião dele. E aí nós fizemos o flagrante, conduzimos o empresário e a carga... Delegado, o senhor percebeu no local que realmente era uma situação perigosa? Estava expondo eles e os vizinhos? Sim. Né? Se pega fogo lá, Frota, era complicado. Explosão também, né, delegado? Assim, tinha vários moradores, eram 6 kitnets, eu acho, ao redor do local, que era no centro é muito mais do complicado. prédio onde estava. E o senhor concluiu esse flagrante? Sim, fizemos o flagrante. Ele foi liberado porque é um crime ambiental de menor potencial, então a gente delegado, fez em fiança. que casos aqui o senhor tem que arbitrar a fiança? Nos casos, Frota, em que a pena máxima do crime vai até 4 anos. Até 4 anos, o delegado de polícia ele deve tem arbitrar esse poder a fiança. de arbitrar a fiança. Ele tem o poder e a fiança vai de 1 a 100 salários. E o senhor tem sido mão pesada, mão rígida ou tem pegado leve aí com a turma? Eu prezo muito pela razoabilidade, Frota. Vai muito do caso a caso. Por exemplo, uma embriaguez ao volante eu considero um delito grave. Principalmente aqueles em que... Não dá vontade de deixar logo preso, não, delegado? Às vezes dá, né? Às vezes dá, mas a gente tem que atender o comando legal. E principalmente naqueles onde o suspeito foge da abordagem. Porque ele oferece um risco muito grande. Ele vai cruzando preferenciais, às vezes sinais fechados, semáforos. Delegado, então a fiança é mais alta nesse... Em muitos casos, eu já presenciei aqui de suspeitos que chegam aqui como acusados, presos às vezes em flagrante, que desrespeitam, além de mentir, né, que a bandidagem, quando está na rua plantando um bicho, é uma valentia. Na hora que está aqui na frente do delegado, aí vira um bebê, né? O senhor já teve desrespeito aqui na sua delegacia? Já, Frota, acontece. Não é incomum, acontece. Mas a nossa postura tem que ser firme, né? Como policiais, como autoridade, como delegado de polícia, a nossa postura tem que ser firme. Então, às vezes acontece um início de um desrespeito, nós já cessamos na hora. Falamos, fulano, nós estamos te tratando com respeito, com urbanidade, estou lhe chamando pelo nome, então eu exijo o mesmo respeito. Com certeza. E nunca foi preciso eu fico imaginando, né, um delegado como o senhor aí, de Mato Grosso, educado, polido, atendendo aqui essa vagabundagem que não acaba, que não tem fim, né? Como é que o senhor procede no que diz respeito a esse relato ao Ministério Público? O senhor tem um tempo para fazê-lo. Como é que é todo esse procedimento, delegado? Temos. Via de regra, Frota, se não for tráfico de drogas, que tem um prazo um pouco maior, né, de 30 dias,
Eu tenho 10 dias para fazer meu relatório e apresentar o procedimento. Só explicando, a droga tem 30 dias porque tem a situação de perícia, tudo isso aí? Isso, a lei prevê um prazo maior. Se o suspeito ficar preso, eu tenho 30 dias para fazer a comunicação ao Ministério Público. Entendi. E 90 dias se o preso for solto. E os demais? Se o indiciado for solto. Os demais procedimentos, via de regra, eu tenho 10 dias se o suspeito ficar preso e tenho 30 dias para concluir meu auto de prisão em flagrante se ele for solto. Alguns casos que o senhor pediu uma dilatação de prazo para poder apresentar esse flagrante? Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nós temos hoje aí 7 facções instaladas. Primeiro dizem que tem 7 facções instaladas, eu até acredito. Né? E muitos dos que são conduzidos para cá são faccionados. Lhe traz um problema maior, um desafio? Ou como é que se comportam aqui na frente do senhor, delegado? Os faccionados vêm muitos apresentados, muitos confessam que são faccionados, muitos não. Nós até sabemos por informação de inteligência que são, mas eles negam. Mas eles se apresentam de forma tranquila, Frota. Nunca teve uma alteração ou uma nova ocorrência aqui dentro pela apresentação dos faccionados, não. Delegado, nos seus plantões, né, a gente sabe que a bandidagem predomina em vir para cá, né, porque são até o que eles fazem no dia a dia. Mas o senhor recebe aqui alguns casos com pessoas da nossa sociedade, da classe média, da classe alta, o senhor já recebeu? E como é que aconteceu esses flagrantes? Já recebemos. Eventualmente, servidores públicos também chegam apresentados. Assim, Frota, nós tentamos tratar todo mundo da melhor forma possível. Seja o faccionado, seja... De uma forma igualitária, né, delegado? Não pode ser diferente, né? Isso, Então, a gente trata todo mundo da melhor forma possível. Já recebeu alguma carteirada? Você sabe com quem está falando, delegado? Já aconteceu? Não, nunca aconteceu. Graças a Deus, não, né? Sempre eu estou vendo atrás do senhor ali um fuzil, nunca teve necessidade de usar aqui na sala também, não, né? Às vezes, numa incursão, nós levamos, mas o uso dele nunca aconteceu. Claro. Delegado, algum caso o senhor atendendo aqui no seu gabinete que ele se alterou e o senhor teve que, de repente, chamar aqui um reforço dos cartórios, alguma coisa, não? Não, apoio não. Mas Graças a Deus. O pessoal sempre fica esperto. Mas o senhor fica aqui atendendo dessa porta fechada ou com a porta aberta? Porta fechada. Porta fechada? Essa coragem toda? É mesmo? Temos. Mas todo mundo esperto lá fora. Isso. Aconteceu uma vez, até curioso, só te contar. Eu não lembro o que caiu. Caiu alguma coisa aqui na minha mesa e eu estava no momento de interrogatório. Distraído, concentrado? E em questão de 1 segundo, meu oficial abriu a porta para ver o que era, né? Então, assim... que legal. Nós sempre estamos aqui com portas fechadas. Todo mundo preocupado um com o outro. Para preservar o interrogatório, mas os oficiais estão ali de prontidão. Delegado, nós temos um plantão aqui de 24 horas, que é Isso. pesadíssimo, né? Isso. E como é que fica a situação de descanso desse pessoal? Sim. Quantas pessoas... Qual é o seu efetivo no plantão? Isso. E como é que é dividido essa escala? Porque a gente sabe que tem que descansar. Ninguém aguenta ficar ali com 24 horas. No CIOSP, Frota, são 5 equipes na central de plantonistas. 5 equipes plantonistas, todas compostas por um delegado, 2 oficiais, 7 agentes de polícia aqui na central e 2 no HE, lá no posto de custódia do HE. E nós trabalhamos com a seguinte escala: 24 horas de plantão e 96 horas de folga, 4 dias de folga. 4 dias de folga. Tendo em vista que o movimento, a demanda de serviço que é muito grande. Então, a gente tem esse 1 dia a mais de folga, né? Atendemos a capital toda, 500 mil habitantes, então a rotina é muito intensa de trabalho. Delegado, uma perguntinha que não quer calar. Pois não. Nesse período de pandemia, né, o trabalho aumentou ou deu uma tranquilidade maior aqui para o plantão? Eu achei, Frota, que o número de apresentações ia diminuir. Mas não, ela aumentou. Aumentou? Nem permaneceu, aumentou. Aumentou. Então, sobretudo, então o crime não para, né, delegado? Não, sobretudo crimes patrimoniais, furto e roubo, aumentou bastante. Delegado, é isso que eu ia perguntar. Nessa situação de furto e roubo, né, situações às vezes são criadas de muita periculosidade, ou seja, os bandidos são perigosos, às vezes até dominam já ali para roubar, mas às vezes maltratam. Como é que o senhor age nesses flagrantes, delegado? Nós tentamos extrair toda a verdade dos fatos, seja da vítima, seja do apresentado, né? Nesses apresentados, às vezes, o senhor a necessidade de uma testemunha não tem. O senhor usa de câmeras localizadas no local do crime, às vezes, das imagens? Sim. Nós, sempre que no local de um crime, seja ele patrimonial ou não, existam câmeras, circuito interno ou externo de monitoramento, nós fazemos a requisição, para que isso seja levado até o magistrado. Há algum caso em que o senhor aqui, às vezes, precisa identificar o criminoso e a vítima está aqui? O senhor faz essa identificação? Fazemos. De que forma? Tete a tete ou há uma sala de identificação? Porque aqui, uma época, eu lembro que existiu e que nunca funcionou. Está funcionando hoje? Como é que o senhor faz essa identificação? Não, essa sala de reconhecimento ela não está funcionando, Frota. Mas nós tiramos uma foto.
faz através de uma foto. Isso, nós mostramos Pra a foto preservar, pra às vítima, vezes, pra Davi. preservar até a presença, né, dos dois no mesmo local. Então, nós fazemos essa identificação através de uma foto. Delegado, no passado também a gente percebeu muito que às vezes chegava pessoas conduzidas, criminosos conduzidos, indivíduos conduzidos aqui para a delegacia, para o plantão, e às vezes a família do indivíduo chegava antes dele ser entregue aqui na delegacia. Continuam enchendo o seu saco, delegado? Continuam vindo aí os familiares. É bem comum, inclusive, Frota, ter aglomerações aí de familiares. Isso. Né? E nós já percebemos pelas câmeras que tem uma aglomeração lá, já imaginamos que é a respeito da apresentação que está chegando. Então, nós já vamos lá, conversamos com os familiares, eu ou os oficiais aqui, para acalmá-los e dizer qual vai ser o procedimento, dizer o que vai acontecer, pelo menos. para que o pessoal possa ir embora, né? Não fique Pré-atendimento aguardando ali à para não toa. ficar aquela situação. Porque às vezes tem 2 ocorrências na frente da que está chegando. Então o pessoal vai esperar aí 2, 3, 4 horas às vezes. Então nós já falamos, pode ir embora, né? Depois a gente liga para alguém. Delegado, pra o vir. senhor libera. Eu já vi muitos delegados aqui, às vezes chega a família e diz, delegado, deixa eu levar um lanchinho lá para ele e tal, né? Sim. O senhor é liberal nessa parte? Nós liberamos. Verifica o lanche Sim, com muito cuidado? A gente dá aquele alerta para que não seja nada de vidro, nem de metal. E aí eles trazem numa embalagem O senhor já teve descartável, alguma né? fuga durante o seu plantão, depois de apresentado? Não. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, graças a Deus. Delegado, no que diz respeito, né, à condução do indivíduo aqui para o IAPEM. Antes, né, o IAPEM nunca recolheu. Continua do mesmo jeito? O senhor manda deixar o pessoal lá no IAPEM? Não, eles vêm, Frota, se a gente entrar em contato até umas 6 da tarde, eles vêm. Ah, tá. Eles se disponibilizam. Havendo a a vir. solicitação, ele disponibiliza uma Isso, viatura. eles vêm para recolher. Depois desse horário, já não mais. Aí nós temos que fazer a condução. Passa pela Politec, Passa pela Politec. e depois faz a entrega. Faz o exame de lesão de corporal. lesão corpo de corporal, delito, que é normal, E aí entregamos lá no para poder adentrar no IAPEM só com lesão Só corporal. com lesão, só com eles exame não senão eles não aceitam se não aceitam. tiver. Isso. Delegado, e para a gente finalizar, né? O senhor é papo para 2 dias, pelo que eu estou vendo, o plantão aqui é complicado, né? E o senhor fala bem, dali o Wesley ali balançando a cabeça, ali, gostando da entrevista. Mas, delegado, a situação de plantão continua uma situação de risco? O senhor está sempre preocupado, às vezes, com o que chega aqui e o que pode acontecer? Está preparado para isso, delegado? Sempre. Nós estamos. Sempre foi nosso desejo ser policial, né? Então, aqui, a rotina do plantão é muito peculiar. Só quem está aqui que conhece, né? Tem muitos pontos para nós nos preocuparmos. Então, o delegado, assim como todos os demais policiais, tem que estar atento sempre com tudo que está acontecendo e com o que está chegando também. Para finalizar de verdade, o senhor acha que hoje o plantão da Polícia Civil, 24 horas, aqui em Macapá, atende às necessidades da demanda que está aí? Eu creio que sim, Frota. Sempre dá para melhorar, né? Sempre dá para melhorar. Claro, muito Mas bom senso. com a estrutura que nós temos, com a chegada dos novos policiais que entraram, eu creio que a gente consegue trabalhar num ritmo bom. E hoje o senhor está aí numa situação que antigamente foi problema aqui, que era escrivão oficial. Escrivão. E hoje o senhor não tem mais esse problema. Não. Quando algum está fora, de férias ou em licença, a nossa coordenação já prepara uma escala e vem, está tudo pronto com um cronograma. Quem vem Graças substituir, a Deus. tudo bom. Conversei aqui com o delegado Leonardo Alves, hoje plantonista aqui do CIOS do Pacoval. Pela competência, né, você vê que daqui a pouco já está aí pegando uma delegacia, né, quiçá uma delegacia especializada. Um prazer enorme, muito obrigado, delegado Leonardo. Prazer, meu. Nós chegamos ao final do nosso programa, prometendo voltar amanhã. Segunda-feira nós vamos estar ao vivo, a partir das 8h30 da noite até as 9h30 da noite, nesse mesmo canal, no 24. Mas a nossa entrevista ela vai continuar inserida como grade, né, como quadro no nosso programa. Então não esqueça, na segunda-feira, 8h30 da noite, aqui no 24, Plantão Policial, comigo, vendo todas as notícias que você não pôde ver durante o dia. Vai ver à noite comigo. Obrigado pela audiência. Boa tarde. Fique com Deus, porque com Ele nós estamos. Obrigado.